O plano econômico defendido pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro acendeu um alerta. A proposta fala em ajuste fiscal, mas o foco está nos gastos sociais, principalmente na Previdência. Entre as medidas estão as mudanças no salário mínimo e revisões nas regras de aposentadoria. O impacto disso pode ser direto para milhões de brasileiros, especialmente os que dependem do INSS. Hoje, cerca de 70% dos beneficiários do INSS recebem até um salário mínimo. Mas, para a equipe do Flávio Bolsonaro, o atual modelo econômico está estourando. O coordenador da campanha defendeu a necessidade de revisitar tanto a reforma trabalhista quanto a da Previdência. As medidas abririam espaço para que aposentadorias e benefícios sociais fossem reajustados só pela inflação, sem nenhum ganho real. Ao longo do tempo, isso significaria a perda de poder de compra para quem já ganha pouco. Horas depois da repercussão negativa das declarações, Flávio Bolsonaro disse que tudo não passava de fake news. E assim, o que era um plano econômico virou mais uma crise de narrativas. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a professora Marilane Teixeira, que é doutora em Desenvolvimento Econômico e Social pela Unicamp e pesquisadora também. Professora, bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Oi, muito obrigada, Gabriela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço, professora, a oportunidade de entender melhor esse plano econômico do Flávio Bolsonaro, que veio a partir de uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, né, falando em reajustar aposentadorias e despesas só pela inflação. E eu quero começar desse ponto de partida, né? Explicar o que isso significa na prática, é congelar a vida das pessoas enquanto a economia cresce. E parece algo muito parecido com o que um vizinho nosso está fazendo, o Javier Milei, né? É um arroxo parecido com o que a gente está vendo na Argentina? Oi, Gabi, com certeza é. Inclusive, essa é uma pauta, digamos que ela insistentemente volta, né? Sempre, obviamente, pelas mãos dos candidatos mais vinculados um projeto mais de direita. E se a gente recuperar a nossa história aí dos últimos 10 anos, né, foi justamente para tentar implementar essa agenda que se derrubou a presidenta Dilma por meio do impeachment, né, em 2016. Toda a política do governo Bolsonaro e antes, inclusive, do Temer, ela exatamente caminhava para as tentativas recorrentes, insistentes de desvincular áreas fundamentais, né, como saúde, educação, da vinculação constitucional a que estão submetidas e que, portanto, para alterar isso precisa de votação de pelo menos 3/5 do Congresso, né? A implementação da reforma da trabalhista em 2017, da reforma da Previdência em 2019, assim, parece que não estão satisfeitos, porque tudo que eles defendiam em termos de reforma trabalhista, eles aprovaram em 2017. Agora, a reforma foi tão inconsistente que hoje se fala novamente, né, e o discurso do Flávio Bolsonaro é esse,
volta a falar em reforma trabalhista, volta a falar em reforma da Previdência, o que mostra que tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, que foram realizadas nos governos e nos períodos em que o projeto político, que ele inclusive se arvora, que ele está defendendo, viabilizaram, mas não conseguiram entregar o que prometeram, né? A reforma trabalhista prometia entregar maior formalização, prometia entregar crescimento econômico, isso não aconteceu. A reforma da Previdência prometia controle de gastos sociais e não aconteceu, porque o problema não está nessas reformas, né? O problema que tem que ser atacado, por exemplo, do ponto de vista da Previdência, é olhar por que nos últimos anos reduziu drasticamente as receitas oriundas da Seguridade Social e, em particular, da Previdência Social. Então, nós temos que olhar para o mercado de trabalho, nós temos que olhar para os processos de desassalariamento e ampliação do trabalho de PJ, né? E não para o envelhecimento populacional e para a ideia de que, portanto, se as pessoas vivem mais, elas também precisam trabalhar mais, né, Gabi? Com certeza, professora. E você toca em um ponto central que, aliás, acho que é uma das principais discussões nesse momento, e a campanha do presidente Lula também está levando isso muito a sério, trazendo discussões, pautando o debate, por exemplo, do fim da escala 6x1, que está em discussão agora no Congresso Nacional e que a gente espera que continue caminhando sem nenhum tipo de contrapartida para o empresariado, né? Agora, uma das medidas centrais que aparece nesse plano econômico do Flávio Bolsonaro é a desindexação, né? E é um termo técnico, você vai poder explicar muito melhor do que eu, mas é um processo de quebrar um vínculo automático, né? Que hoje o salário mínimo tem com diversos benefícios sociais. E aí separaria o reajuste das aposentadorias e do BPC, o benefício de prestação continuada, do aumento real do salário mínimo. Qual é o impacto social disso, de quebrar esse vínculo? Porque hoje existe uma proteção de cerca ali de 70% desses beneficiários do INSS, né, que ganham o piso nacional. Sim, exatamente. E é exatamente a população mais pobre, a população mais vulnerável, que são Exatamente. justamente as pessoas que dependem da aposentadoria, portanto, dependem desse benefício, você bem destacou, em torno de 70% das pessoas que recebem benefícios, os benefícios giram em torno de um salário mínimo, né? Nós temos o teto, por exemplo, da Previdência Social, hoje atinge menos de 1% dos beneficiários, bem como do benefício de prestação continuada, que é justamente para a população. Parte dela, as pessoas, né, que apresentam algum grau de limitação do ponto de vista de mobilidade, poder exercer um trabalho e, portanto, podem ter acesso ao BPC, assim como as pessoas idosas que têm 65 anos ou mais e que não tiveram oportunidade exatamente de poder muitas vezes trabalhou a vida toda, mas não conseguiu reunir o número de tempo necessário para a contribuição previdenciária e, portanto, para ter acesso à aposentadoria. Então, é justamente, digamos que, impactando na população mais pobre e na população que depende não só individualmente dessa renda, mas também depende desse benefício para, inclusive, sustentar parte da família. A gente tem dados que mostram que a aposentadoria, por exemplo, é a principal fonte de sustento de várias famílias no Brasil inteiro, né? E ao desindexar, ao desvincular, significa que ela pode ser reajustada com um percentual abaixo da inflação, sem falar que você não aplicaria uma política de valorização do salário mínimo, porque com certeza esse candidato não tem nenhuma perspectiva de manter uma política de valorização do salário mínimo, que para nós é uma questão central, né? Para justamente melhorar
a renda do conjunto da sociedade, melhorar minimamente a distribuição de renda, né? Quiser, então, valorizar, mas não, sequer trabalha com a hipótese, ao indexar, de repassar a inflação. Isso significa que você pode ter um processo inflacionário que, obviamente, hoje, né, na economia está muito sob controle, mas é isso, oscila entre 4,5% e 5% ao ano, e o reajuste da aposentadoria, do benefício, pode ser inferior a esse percentual, então você não repõe nem o valor nominal desse benefício, né, dessa aposentadoria, o que diminui o poder aquisitivo da população, das pessoas que vão continuar, vamos dizer, tendo que consumir a mesma quantidade de bens, de produtos, de serviços, com uma renda menor. Isso reduz o poder aquisitivo, empobrece a população. E aí a pergunta é a seguinte: isso vai para onde? Porque ao você reduzir, na verdade, essa política que está sendo proposta é de reduzir gastos sociais, né, para aumentar o superávit primário, que boa parte dele vai todo para o pagamento dos juros da dívida pública. Então, está remunerando quem exatamente? Está remunerando os rentistas, né? Então, você está transferindo dinheiro, recurso da população pobre para a população mais abastada, 0,01% da população, que certamente já estão muito ricos, super ricos, e vão ficar mais ricos ainda com uma política dessa. Perfeita essa explicação, professora. Aliás, importante lembrar em que grupo o Flávio Bolsonaro estava quando o Congresso... Aliás, o Congresso não queria pautar de jeito nenhum essa discussão de taxação de super ricos, mas quando essa proposta partiu do governo, onde é que estava esse grupo? É muito importante a gente ter essa lembrança da biografia do Flávio Bolsonaro. Agora, olhando... para um aposentado, né? Aqui pensando nas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, inclusive tem muitos aposentados que nos acompanham e comentam no nosso chat, num aposentado que ganha um salário mínimo. Aí fica bem didático para as pessoas entenderem e acho que você já explica muito bem. Mas como é que essa pessoa, imaginando a aplicação desse projeto do Flávio Bolsonaro, como é que essa pessoa veria a vida dela mudar num espaço de 4 anos, que é o tempo que dura, assim, claro, se não é reeleito, mas que dura um mandato, né? O potencial que um presidente tem de fazer mudanças em projetos, né? Se esse reajuste for apenas pela inflação, sem o ganho real que o governo Lula, inclusive, retomou, essa redução de poder aquisitivo, esse empobrecimento, o que significa na vida desse aposentado que ganha um salário mínimo, por exemplo? E agora eu queria justamente tocar no outro ponto sobre a taxação dos super ricos, né? Porque o plano justamente foca em cortar gastos sociais e agrada muito a Faria Lima. Aliás, essa apuração da Folha de São Paulo é interessante porque ela mostra que ali, vamos dizer, por baixo dos panos, o Flávio está falando que a matéria da Folha, a reportagem é fake news. Só que a reportagem mostra nos bastidores que ele tem se encontrado, que a equipe dele tem promovido encontros com o empresariado, né? Então, a gente sabe qual é a estratégia e a quem ele quer agradar. Em paralelo a isso, também saiu nessa semana uma declaração do Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, né, que agora é pré-candidato ao governo de São Paulo, dizendo que o Flávio Bolsonaro atua justamente para beneficiar os super ricos, porque ele está espalhando desinformação sobre impostos, né? Então, eu acho que tudo isso é muito conveniente para o Flávio Bolsonaro nesse momento. Eu queria te ouvir sobre isso também, né? Porque ele está rebatendo o Haddad um vídeo do Flávio Bolsonaro sobre a reforma tributária. Não, é exatamente isso. Ele se esconde, né, atrás de uma falsa imagem de populista, de estar comprometido com os interesses do povo e, obviamente, nos bastidores ele articula e precisa articular apoio de grandes grupos econômicos, sistema financeiro, para sustentar financeiramente a sua própria campanha, né? Que é uma campanha obviamente cara, inclusive uma campanha baseada em fake news, sai muito caro, né? Então você precisa
contratar muitas pessoas para poder viabilizar essa onda de mentiras que circula no país inteiro. Então, e ele precisa prometer, as promessas são sempre em torno dos mesmos temas, porque foi a mesma coisa que o pai fez nas campanhas anteriores, né? Então, você precisa prometer que vai fazer o equilíbrio fiscal, que vai prometer que vai combater corrupção, você precisa prometer que vai reduzir o excesso de gastos públicos, que você vai desonerar e aliviar os setores econômicos, porque os setores econômicos já estão muito sobrecarregados com excesso de impostos, com os direitos trabalhistas, com a rigidez. Então, é sempre a mesma coisa. Se a gente olhar, se pegar o programa de governo, se pegar os vídeos de 2018, de 2022, os contextos das eleições presidenciais, sempre se gerava em torno da mesma coisa. As promessas que tinham que ser feitas para os grandes grupos econômicos e para o sistema financeiro para poder garantir apoio. Mas é claro que ele não vai admitir nunca isso, porque, evidentemente, baseia toda a sua campanha no populismo, no que está defendendo os direitos dos trabalhadores, que está garantindo que vai gerar empregos, inclusive num contexto, num ano muito complexo, inclusive, para esse tipo de discurso. Porque, primeiro, nós temos uma taxa de desemprego das menores da taxa histórica, desde 2014, tivemos com taxa de desemprego tão baixa. Nós estamos com um nível de formalização relativamente alta, nós temos um saldo de empregos formais bastante elevados em comparação com períodos anteriores, né? Então, nós temos um contexto, então, uma luta pelo fim da escala 6x1, que ganhou muita visibilidade, muita centralidade política e que, inclusive, ele e os seus apoiadores são contra, mas não têm coragem de ir a público e falar publicamente por que eles são contra a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, são contra a política de valorização do salário mínimo e, com certeza, não vão dar consequência, né, a essa política se estivessem no governo, mas, evidentemente, vendem, né, uma imagem de país falido, uma imagem de país que está sem governo, para poder sustentar os seus propósitos, seu projeto político, muito parecido com o atual governo da Argentina, que você lembrou muito bem. Eu acho que é nossa obrigação fazer esse questionamento, e até eu penso na covardia que é também não deixar claro para a população qual é o seu plano econômico, porque vem como, não, é fake news, então qual é o plano? Mostra para a população, né? E diga qual que é, porque o Javier Milei, enfim, estamos falando aqui de diversas propostas antidemocráticas, né? Mas esse projeto motosserra do Javier Milei não dá nem para dizer que ninguém sabia. A gente falou muito sobre isso, saiu na imprensa, enfim, fez a pobreza saltar para mais de 50% na Argentina, mas não foi exatamente uma surpresa. Mesma coisa de Jair Bolsonaro, ele não falava, ele terceirizava para o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, mas no fim das contas, pela apuração da Folha, seria um projeto muito parecido com o que o Paulo Guedes queria fazer, pelo menos em alguns setores, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a questão das privatizações, né? É algo que tem muitas semelhanças, né? O Flávio Bolsonaro defende privatizar, segundo esse plano, quase todas as estatais, a Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Então, é muito parecido, seguindo o exemplo mesmo do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. E o que o brasileiro perderia? Quando eu trago o nome desses bancos públicos, né, num primeiro momento eu já penso eventualmente não ter mais a Caixa para o financiamento hoje da casa própria, que eu acho que é muitas vezes a única possibilidade que uma pessoa tem de conseguir conquistar a casa própria, né? Eu mesmo estou nesse processo desse financiamento da Caixa e é a melhor opção que existe hoje, né? Salvo algumas raras exceções, mas tem o Banco do Brasil com crédito agrícola, enfim, no que perderia a população, né, com essa privatização em massa? Claro, porque exatamente essas são as instituições que, vamos dizer, nos garantem, né, e garantem à população
mais vulnerável, com menor renda, de poder ter acesso a crédito, acesso justamente à questão da produção agrícola. O Banco do Brasil, inclusive, financia muitos projetos comunitários, muitos projetos, inclusive, voltados à economia solidária, que nenhuma instituição financeira privada faz, porque considera como sendo investimento que não compensa, né? Então, eles só pensam nos grandes investidores, grandes grupos econômicos, jamais não estão preocupados com quem está envolvido na economia solidária, quem está começando, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa que está começando o seu negócio agora e que precisa, né, desse estímulo para poder se manter. Então, assim, além de oferecer uma série de serviços, né? Quer dizer, a Caixa Econômica Federal ela é o canal para o recebimento de todos os tipos de benefícios, né? Você imagina entregar para a iniciativa privada o controle do cadastro de todos os beneficiários, seja dos programas de transferência de renda, seja os programas do benefício de prestação continuada, seja das aposentadorias. Quer dizer, isso é um risco tremendo, né? Que a gente não consegue nem dimensionar o que isso pode representar para o conjunto da sociedade. Esse tipo, por exemplo, de serviços, eles têm que ser realizados e têm que estar sob o controle do Estado. Isso é fundamental. Assim como essas grandes empresas de infraestrutura, eles tentaram, né? A tentativa de, digamos que, privatizar esses setores, elas vêm desde o Temer, né? Elas vêm do Temer, depois passaram pelo Bolsonaro, não conseguiram porque são instituições muito fortes, são instituições muito consolidadas e que a sociedade brasileira se manifestou em vários momentos, né? Óbvio, de não apoio a isso, porque sabe que isso tem uma dimensão muito grave, significa a gente perder toda a capacidade, inclusive, de poder investir, principalmente, por exemplo, no caso da casa própria, que é uma questão fundamental para nós hoje, que a gente precisa resolver, né? Nós ainda temos um déficit habitacional no Brasil gigantesco, e inclusive estudando recentemente dados em relação a isso, o número de déficit habitacional é muito maior entre mulheres. A gente sabe, muitas mulheres são mulheres que são as únicas responsáveis pelo sustento da família e, portanto, são justamente as que são mais precarizadas, as que têm menos acesso ao direito à moradia. Então, eles certamente vão voltar com essa agenda, porque essa agenda faz parte da agenda do governo Bolsonaro. Então, na verdade, assim, ele tem, digamos que, pouca novidade. Ele está reeditando o que eles não conseguiram, de alguma forma, por várias razões, viabilizar nos 4 anos que estiveram, nos 4 não, na verdade, nos 6 anos que tiveram, né? Que foi de metade de 2016 até o final de 2022. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Paulo Guedes está por detrás de tudo isso, porque ele estava muito recolhido e recentemente ele começa a aparecer publicamente, né? Então ele volta, provavelmente reeditando a mesma cartilha, né, que já havia tentado viabilizar nos governos anteriores. E quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, que foi assumido pelo governo Lula em 2023, nós percebemos o desastre que foi, a desestruturação que foi de todas as políticas públicas. Eu acompanho de perto a política para as mulheres, foi um horror, praticamente zerou o orçamento público de política para as mulheres. Então, nesses últimos 4 anos, tem sido feito um esforço para voltar a dar musculatura e envergadura para essas políticas que estavam avançando até 2016 e tiveram uma paralisação durante 6 anos, né? O estrago só não foi maior porque a sociedade se mobilizou em vários momentos para garantir que não houvesse um processo mais aprofundado de privatização, né? Mas eu acho que é isso. O programa de governo do Flávio Bolsonaro é uma reedição das políticas que foram executadas
pelo Jair Bolsonaro, tem pouca novidade, porque ele é um candidato medíocre, ele é um candidato que não conhece o Brasil, não tem experiência de política e é portador de um projeto político que já foi derrotado nas eleições passadas e que está mostrando em toda a América Latina o estrago que está promovendo quando a gente coloca as políticas dos setores econômicos, do sistema financeiro à frente dos interesses da sociedade, dos interesses da população e das pessoas mais pobres. Falando em continuidade desse projeto político, né, professora, teve a privatização da Eletrobras, da BR Distribuidora, e quando a gente olha para o exemplo da Argentina mais uma vez, né, a gasolina atingindo preços exorbitantes depois de medidas extremamente neoliberais também, e é um risco entregar controle e refino de distribuição de energia para o mercado privado, sem contar quando a gente olha para outros setores também, terras raras, é um discurso que o Flávio Bolsonaro fez no CEPAC, naquela conferência conservadora nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil é a solução para os Estados Unidos ter minerais de terras raras, enquanto na contramão disso, neste momento no governo atual, está se criando um processo, um plano até para eventualmente ter a Terrabras. Existe até uma possibilidade de um nome já, né? Criar uma estatal para cuidar das nossas terras raras e não entregar de mão beijada para o exterior. Exatamente, inclusive porque cada vez mais, em decorrência dos avanços tecnológicos, enfim, desses novas matérias-primas e insumos, cada vez mais esse tipo de minerais são estratégicos, né? E são encontrados em poucas localidades. O que nós estamos vivendo, na verdade, é uma disputa, né? Pelo controle dessas áreas, desses recursos estratégicos e que, portanto, é inadmissível que um candidato à presidência da República, ele, ao invés de defender a soberania nacional, os interesses do país, ele já promove uma venda, né, assim, descarada do que para nós é estratégico e que pode dar, inclusive, sobre a perspectiva da soberania nacional, pode nos conceder uma certa independência, uma autonomia, inclusive, para poder explorar esses recursos naturais a nosso favor, sem falar do impacto ambiental, né, que todas essas, vamos dizer, essas medidas e esse nível de exploração representam determinadas regiões do Brasil, né, em termos de comprometimento da população local, de expulsão, olhando, por exemplo, algumas regiões lá de Minas Gerais, que é uma região, inclusive, muito importante, estratégica, porque ela reúne muitos desses recursos naturais, o quanto a exploração do lítio, né, simplesmente afastou comunidades inteiras, não só da sua relação de trabalho, mas também da moradia, né? E justamente essa população que não encontra perspectiva de trabalho, para onde ela vai? Ela vai para outras regiões do estado em que há uma predominância de um determinado tipo de produção, onde o trabalho, por exemplo, escravo, o trabalho análogo à escravidão, tem crescido enormemente. Então, há uma relação totalmente direta. Você tira das comunidades a sua forma de sustento, sua forma de sobrevivência, a sua vida naquela região, naquela localidade, naquela comunidade, e você empurra essa população para outras áreas em que a mão de obra é explorada como escravo, porque não há outra possibilidade de trabalho que não seja esse, né? É isso, professor. Eu quero muito agradecer sua presença aqui no Em Detalhes. É sempre um prazer aprender contigo. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, pela oportunidade. Um abraço a você, um ótimo trabalho e um ótimo programa. Obrigada para você também, professora. Até uma próxima oportunidade. A gente continua aqui no ICL Notícias para eu te convidar para uma aula que tem tudo a ver com essa última fala da professora Marilane Teixeira, a gente falando sobre os Estados Unidos, terras raras, o interesse dos Estados Unidos. No dia 5 de maio, às 8 horas da noite, teremos a aula gratuita com o Jamil Chad e a apresentação do Edu Moreira,
que é a aula A Nova Ordem Mundial, por que os Estados Unidos atacam o mundo e o que o Brasil tem a ver com isso. Está extremamente conectado com este programa, com essa conversa que a gente acabou de ter com a professora e a economista Marilane Teixeira. Nessa aula, que foi gravada diretamente na sede da ONU, em Genebra, olha só, a gente vai te mostrar o que está por trás das intenções estadunidenses nesses países, como, por exemplo, o Irã, Venezuela, Cuba, o que esses países têm em comum como alvo preferencial dos Estados Unidos. Você acompanha aqui junto com a gente, não deixa de se inscrever em detalhesicl.com.br, que é sempre uma oportunidade poder aprender com esse grande jornalista que é o Jamil Chad, com essa experiência que ele tem no assunto. Seguimos na nossa programação, tem Mercado Investimentos depois do Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tá vendo esse cara aqui? Além de ser meu amigo, que é um grande presente que eu ganhei na vida, ainda é um dos maiores jornalistas internacionais do mundo. Jamil Chad, nosso colega aqui no ICL, a gente fez uma provocação pro Jamil. Jamil, o mundo está de pernas pro alto. Um presidente sequestrado na América Latina, o Irã está sendo bombardeado, Gaza e o seu genocídio promovido por Israel e pelos Estados Unidos. O que é que vai acontecer no Brasil também esse ano? Um ano eleitoral importante. Aliás, Jamil, pelo amor de Deus, o que é que isso impacta na nossa vida, lá no combustível, na comida, lá na ponta? Pois bem, o Jamil aceitou o desafio e fez uma aula pra gente, uma aula magna, a nova ordem mundial. O que é que afinal os Estados Unidos estão fazendo no mundo e como isso interfere na nossa vida. É uma aula inédita, especial, exclusiva do ICL e gratuita.